Hanukkah, quando a gente está falando de Hanukkah, a gente está falando de um exílio. O exílio, a gente teve algumas galuyot, certo? A galut que a gente está falando de Hanukkah é a galut Yavan. Uma coisa curiosa é, todo o exílio a gente está, em geral, exilado. Mas em Hanukkah, certo? Todo aquele momento de Hanukkah, a gente não estava exilado, a gente estava em Israel, certo? A gente tinha Beit HaMikdash, a gente tinha Kohanim. Então a pergunta que se desperta é, que exílio é esse? Exílio eu estou entendendo quando eu estou exilado, quando eu estou fora. Mas de repente a gente fala de Galut Yavan, onde a gente estava dentro de Israel. E não só isso. A gente tem a ideia que o grande problema de Hanukkah eram os gregos, os Yevanim. Só que na verdade Hazal explicam para a gente que um dos grandes erros, um dos grandes problemas que a gente tinha lá eram os Mityavnim, eram os judeus helenistas. Então eram judeus, como nós, certo? Pessoas helenistas. O Midrash fala que eram pessoas que elas queriam se parecer com os gregos, elas iam naqueles esportes olímpicos, e elas iam fazer aquelas demonstrações de jogar o dardo, e jogar o disco, e jogar sei lá o quê, e iam pelados, e eles tinham vergonha do Brit Milá, eles colocavam às vezes um pedaço de carne para tampar o Brit Milá que eles tinham para se parecer com os gregos cada vez mais. São eles que falavam mal dos judeus, são eles que queriam fazer, ajudaram a fazer os decretos de proibir Shabat, e Chodesh, etc. Então a gente vê que o grande problema do Galut Yavan é o quê? Que a gente estava em Israel, a gente tinha o Beit HaMikdash, mas o problema foi o quê? Que de dentro a gente não estava sabendo quem nós éramos. A gente teve como se diz, um apreço tão grande pela cultura grega, um apreço tão grande pelos goim, que a gente acabou o quê? Misturando aquilo que a gente fala que o quê? Que a gente devia saber se separar. Certo? Então, os gregos, você vê interessante, eles nunca falaram para não acender a menorá. Né? Eles falavam, acenda com óleo impuro. Porque o que eles queriam quebrar, os gregos, os mityavnim, eram o quê? O que difere a santidade do convencional. Estude Torá, mas estude física e matemática. Arquimedes é tão importante como o Rambam. Os dois são pessoas inteligentes. Certo? Por que você vai deixar de estudar o Arquimedes para ficar estudando a Torá? Pitágoras, são pessoas tão inteligentes. Então, na verdade, o grande ponto do Hanukkah foi o que eles queriam perder a divisão de santidade e aquilo que é laico, e eles queriam fazer como se tudo é bonito, tudo é ótimo. De novo, eles não se opuseram a acender a menorá. Acenda com qualquer óleo, não tem diferença de óleo. Esse óleo é assim, esse é santo, esse é impuro. Eu não estou vendo nada, é o mesmo óleo. Não vem com essas coisas que você não consegue ver. Eles eram a favor de você fazer a Torá, mas sem santidade, certo? Então esse é o grande ponto, que a gente vê que o grande perigo de Hanukkah foi um momento onde a gente estava em Israel, só que as pessoas não estavam vivendo a santidade de Israel. Elas tinham um Beit HaMikdash, onde eles tinham colocado um péssel, uma estátua lá dentro, não tinha a santidade do Beit HaMikdash. Eles estavam procurando um óleo puro, não tinha óleo puro. Eles tinham judeus que de dentro estavam querendo se assimilar com a cultura grega. Então, na verdade, quando vem os Hashmonaim, eles são aqueles ultra-radicais que falam não. A gente não tem que misturar uma coisa com a outra. Se você vai estudar o Hol, sabe, isso daqui é Hol, não é Torá. Vai estudar Torá, isso daqui é Kodesh Kodashim, não tem nada a ver com matemática. Ah, mas eu estou fazendo contas na Gemara. Isso é Limut Kodesh, isso é que do chá é santidade. Eu vou acender a vela de Hanukkah, não é igual acender a fogueira do churrasco. Ah, mas os dois eu estou acendendo um fogo, mas um é uma mitzvah, uma coisa Hol. Então o que os Hashmonaim quiseram fazer foi justamente uma separação. Falar, o Goi não tem nada a ver com as nossas mitzvot, a gente não tem que querer ser que nem eles. A gente tem que se afastar de tudo isso. Então, na verdade, foi uma guerra interna que a gente teve, principalmente contra os helenistas, os mityavnim, onde a gente conseguiu, na verdade, recolocar o judaísmo da forma autêntica dele. Então, esse é o grande ponto de Hanukkah, onde a gente vai fazer o quê? E, na verdade, é uma grande tristeza, você vê, hoje em dia coloca o nome das Macabíadas, justamente nos esportes, que era um esporte grego, né? Então não tem nada a ver você pegar justamente os Macabim, coitados, que é o que lutaram para justamente contra o helenismo, contra a cultura grega. Você pega o nome dos Macabim, que eram os fanáticos, para poder deixar, com o amor que eles tinham, o zelo de poder deixar a Torá na santidade dela, você pega e coloca o nome de Macabíadas, né, justamente nos esportes, onde o esporte o que vale é o quê? A tua condição genética, não é o quanto você
como se diz, óbvio, você pode se esforçar, etc. Uma pessoa que ela, vamos dizer, tem uma biologia, uma fisiologia dela inferior, não vai conseguir vencer, que nem o cara que tem as condições melhores. Então, na verdade, a gente vê que o quê? Que o conceito dos Hashmonaim foi justamente trazer o quê? A Torá da forma mais pura dela. E entender que o quê? Que a função de Yehudi é conectar com essa Torá da forma pura. Óbvio, a gente tem a sabedoria dos Goim. E a gente no judaísmo nunca descarta isso daqui. Mas a gente tem a sabedoria da Torá. Que é como se diz, a sabedoria dos Goim é como Hashem criou a natureza. A natureza ela foi criada, também é a vontade de Hashem. Mas é o que a gente chama de Chokhmah Hitzonit, é a parte externa. E a gente tem o que o Retzon Hashem, a vontade de Hashem, que é a Torá. Então, se uma pessoa ela pode estudar o que Hashem realmente quer, que é a vontade mais profunda dele, a pessoa ela fica ocupada com as coisas externas, então você está pegando a casca de uma coisa muito mais grandiosa. Óbvio, os goim têm que desenvolver o mundo, estudem isso daqui, mas a gente nunca pode confundir o que é parte interna com a parte externa, certo? Então que a gente aprenda de Hanukkah ligar justamente esse azeite, o azeite que ele não se mistura na água, o azeite que ele ensina para a gente a saber ficar separado, a gente conseguir trazer a luz até nos lugares mais escuros, mais baixos. Saber que a gente continua Yehudi e a gente nunca vai perder a nossa identidade, que a gente consiga ligar a nossa verdadeira identidade, saber quem nós somos e se orgulhar disso daqui para sempre.